Olá, gente, tudo bem? Estamos com mais um Zum Zum. Essa semana não podia deixar de ser, né? Greve dos servidores que começou, pegou fogo e terminou. Mas é bom, né? A gente ver, conhecer as coisas como são. Estamos aqui com o Diego Villani mais uma vez com a gente, empresário de Guarulhos e que entende bastante de política. Boa noite, tudo certo? Boa noite, tudo bem, Zanon? Boa noite, Vinícius. Estamos aí à disposição. Vamos debater hoje uns assuntos aí. Vinícius Vilares, cientista político, jornalista, tocando Guarulhos Web. Boa noite, Sanão. Boa noite, Diego. Vamos aí para mais uma conversa produtiva. No último Zum Zum, a gente falou aí que estava começando a greve dos servidores, né? Que eles estavam se mobilizando e que ninguém acreditava que houvesse uma mobilização, que a coisa crescesse e que fosse dar em alguma coisa. Na quarta-feira, eu solto toda quarta-feira, tem minha coluna Conectado, né, no Guarulhos Web. Na quarta-feira eu disse que sexta-feira acabaria essa greve. A gente já sabia que todo aquele movimento, mas para sexta-feira acabaria. Errei, né? Porque ela acabou na segunda-feira. E acabou com quais conquistas dos servidores? Nada. Complicado, né? Muito, né? Impressionante, gente. Hoje, nessa segunda-feira, levaram para a rua mais de 2.000 pessoas ali. Bonito de ver a mobilização. Os servidores chegaram, foram para a rua ali na Avenida Esperança, entre a Jaiminho e a Mãe dos Homens, lotado de gente. Você vê que a mobilização cresceu ao longo de cada dia, uma coisa que era meio que inesperado, porque acho que os próprios servidores conhecem o sindicato que tem. Né? Mas de repente a coisa tomou corpo, fugiu do poder do sindicato, a coisa cresceu de um tanto que não deu para terminar na sexta, como era jogo combinado. A gente sabia como funciona aquelas articulações internas e o sindicato teve que postergar. O Lucas Sanches, prefeito, se abateu, tá? Foi para um vídeo infeliz. Não sei se ele tem assessoria, se tem chefe de gabinete que aconselha ele. Eu não entendo como que um prefeito pôde fazer um discurso daquele nas redes sociais. Talvez por saber que ia acabar em pizza. Nem pizza dá para fazer com 2%, né? Não, 2% não dá, não. O que você acha que aconteceu para chegar nesse ponto? Só para. Tá, teve uma assembleia e eles decidiram voltar ao trabalho sem conquistar absolutamente nada. É, a gente que transita bem no bastidor e fala sobre política praticamente o dia inteiro, já sabia que ia acabar na sexta-feira, era o que estava anunciado. Só que não imaginava que ia tanta gente para a rua, porque o sindicato está um pouco desacreditado aqui em Guarulhos, né? Eles falam tanto das administrações, mas quando a administração está ruim, você troca quem governa. No sindicato é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo, o presidente que já não consegue, eu não entendo, ele nunca consegue ter um aumento. Ele fez um discurso dessa vez de que era 42% o que o prefeito falou que tinha para o funcionalismo e o máximo poderia ser 47%, então ele sabia que tinha margem, o povo aderiu, foi para a rua, o prefeito sentiu. Pô, do nada, hoje eu fui lá na manifestação ver, né, para ver como que tava. Poxa, parecia um velório. Eles já começam falando, mostrando para os caras assim, ó, a gente, só falta eles falar, a gente usou vocês de massa de manobra mais uma vez, a gente aqui tá tudo certo, quem tá em cima desse caminhão aqui tá tudo resolvido, e quem ficar aí protestando na rua, a partir de amanhã vai ser descontado o salário. Já começa ameaçando o funcionário, né? Então é assim, o servidor serve para fazer o barulho, mas na hora que tem que ir lá conversar, tinha que ter uma pessoa de mais pulso, né? Um presidente que soubesse cobrar o que de fato eles merecem, né? Porque eu acho que a única conquista foi trazer o salário de quem era menor que o salário mínimo para um salário mínimo. Isso não é nem conquista. No restante, não, e aí fez lá, todo mundo levantou a mão e biriri, porque eles colocaram uma certa pressão, eles colocam uns 10 caras para ficar chorando, ó, que isso não dá, que aquilo ali, eles vão descontar, o Ministério Público tá contra a gente, Prefeitura. Pô, mas Só um adendo antes do Vinícius falar, só para. O que aconteceu? Houve uma audiência de conciliação no TJ isso. nessa segunda-feira, e a audiência de conciliação, a prefeitura não ofereceu nada. O prefeito Lucas, depois da fala infeliz que ele teve, sentiu o baque, os servidores cresceram, foram para a rua com maior vontade. No fala do Lucas, ele pedia compreensão dos servidores, não acenou com nada. Ele, de certa forma, percebeu que teria que dar um reajuste maior. Sim, Mas sim. já tinha jogado os vereadores na fogueira, que os vereadores votaram 2%. Bom, chegaram para a audiência de conciliação sem nada. Eles falaram que não tinha nada para oferecer. Nada. E uma coisa do discurso do Lucas,
ele fala no discurso dele que havia uma pequena margem, estamos próximos do teto, ou seja, não estamos no teto, ou seja, ele admite que existe uma margem. O patrão admite que os trabalhadores têm força, e os trabalhadores vão para essa assembleia, o sindicato, que o Pedro Zanotti falou lá, para todo mundo ouvir, que estava feliz por quê? E conduz uma assembleia com esses condicionantes. Olha, se a gente continuar, os dias parados vão ser descontados. A partir de agora vai ser descontado. E aí eles vêm numa pressão psicológica pro cara que tá ali já com medo, porque o cara tá 9 dias na rua. Pô, imagina, o cara fala, se descontar meu salário, já não vou ter aumento. A prefeitura já falou que não tem condição. Aí parece que ficou, eles jogam, não, ficou negociável para 20 dias os benefícios, aquelas coisas que eles vão discutir. Aí no finalzinho o advogado fala, não vamos deixar marcada a próxima assembleia para daqui 20 dias. Vai que a gente resolve em 5 dias. Poxa, mano. E aí, Vinícius, como você assiste tudo isso? Cara, é complicado. O Diego foi muito feliz na fala dele. A gente sabe como funciona o sindicalismo aqui no Brasil. E é realmente muito triste. Eu estive presencialmente em uma das manifestações, fui lá acompanhar, cobrir, fazer um trabalho jornalístico, né, que só o G-Web tem feito. E realmente é muito triste porque eu olhei no olho daqueles manifestantes e eles me falavam, poxa, realmente faz falta, cara. A gente quer lutar, a gente quer um aumento maior, a gente quer chegar aí a 8%, de repente mais. E era muito triste porque nós que transitamos aqui nesses bastidores, a gente sabe como que funcionam as coisas, a gente sabe que tem os acordos, tem as coisas por fora, e é muito triste olhar aquelas pessoas, auxiliares operacionais, coveiros, que realmente estão acreditando naquela pessoa que está falando ali em cima. É a narrativa. Sim. Né? E a narrativa, infelizmente, acaba cooptando essas pessoas e utilizando elas de massa de manobra. E o que você atribui à felicidade do Pedro Zanotti? A gente vai ter que agora olhar os próximos diários aí para entender, mas de felicidade ele não tem que ter nada, porque ele, não sei quantos anos ele está como presidente, mas todas as vezes que ele conduziu, com os prefeitos que foi, ele nunca teve o êxito que a categoria esperava. Se hoje a categoria está desvalorizada, que nem eles dizem, é porque o presidente não tem pulso. O presidente, de vez conduzir e defender na categoria, talvez ele priorize outras coisas, que não seja a categoria. Porque é o que o Vinícius falou, você fala lá, eu tava conversando com o coveiro do meu lado, né, mano? O cara teve vai ter um aumento de R$20. Nossa. Cara, um aumento de R$20, e ele começou defendendo o sindicato. Quando eu consegui colocar na cabeça dele que funciona dessa maneira, eu falei, chefe, isso aí a gente sabia que ia acabar na sexta. Quer dizer, é uma massa de manobra uma massa mesmo, de né, manobra e dá dó, porque assim, eles vão justamente, é que nem um partido político faz com o Brasil aí, eles vão nos que realmente precisa, e que aí os caras dependem de pessoas igual eles, que na hora que tem que ser firme, não são firmes, cede. O prefeito fala porque gosta de fazer vídeo no TikTok, que é o que ele sabe fazer, porque se ele quisesse mesmo, ele fazia igual o prefeito de Mariporã, que não passou o aumento para os comissionados e aumentou um pouco mais para o funcionário. Então, falar que vai valorizar, falar da boca para fora, é fácil, tem que ter atitude, tem que ter ação. E, infelizmente, tanto para o sindicato como para o prefeito... Tem um cálculo, né, que quanto que gasta os comissionados? Em torno, entre os cargos comissionados no governo, em Guarulhos, gasta em torno de 100 milhões ano. Quer dizer, se não aplicasse o reajuste ali 2%, daria para dar alguma coisa a mais para os servidores, principalmente que ganham menos. É que nem você, é que não dá para... trazendo para uma outra linha. Uma empresa, vamos pensar que a prefeitura é uma empresa que fatura 7 bilhões por ano. Tinha que ter uma alternativa. Nós temos 23 mil funcionários, uma alternativa tinha que ter. Ou o jeito de falar, ou fazer que nem o sindicato fez hoje. Já começou falando pro povo já desistir da greve, já desistiu, ó, gente. O discurso foi assim, né? Olha, gente, nós conseguimos lá, eles apresentaram que se a gente voltar a trabalhar, os dias parados não serão descontados. É isso aí. Isso é ganho? Ganho nenhum. Que ganho é esse? A gente ficou uma semana, os que aderiram à greve não vão ter os dias descontados. Agora, se a gente não voltar amanhã... Já tem descontado. Acabou. Se não voltar amanhã, vai descontar tudo e nós perdemos. Teve um discurso de uma professora lá que estava no trio, ela falou assim, eu já fiz as minhas contas, eu já sei que se eu continuar, quanto vão descontar de mim? Pô, você só faltou falar pro cara, pega suas coisas e vai embora. Tanto que eles falando, metade já foi indo embora. E aí só fica os que realmente têm envolvimento com o sindicato ali e tem uma certa relação. Agora, em nenhum momento, com todo respeito ao prefeito, o prefeito foi humano
com a classe, em nenhum momento, porque ele fez a toque de caixa orientado por alguém da equipe dele, não sei se é algum cara que quer ser candidato a vereador, expôs os vereadores, fez os vereadores votar, e depois ele começou a debater, conversar com a categoria. Primeiro ele fez, pôs goela abaixo, e depois foi falar para quê? Para fazer vídeo? Os vereadores ficaram numa situação bem ruim, né? Os 23 vereadores, muitos deles, conversei com alguns que falaram assim, olha, eu tive que votar, porque foi imposto. Quer dizer, não... E aí eu falo sempre aquilo, né? Liberaram para 2-3, votar contra, ficar de bem na foto ali, né? Sim. O Rafa Marques, que seria um absurdo, o cara que é servidor, que a GCM votar contra, votou, o Guto Tavares, mas votaram contra os 2%, mas sabendo que nada aconteceria com eles, né? Então, e aí os outros que votaram, foram contrariados, votaram contra os seus princípios, aí vem o prefeito, concede alguma coisa, fica mal para os vereadores. Quer dizer, foi uma bagunça, uma falta de tato, uma falta de grupo, eu acho, né? Sim, total, mas assim, você pega, esses 2 vereadores têm posicionamento, porque eles falaram, ó, eu posso dialogar com o governo, a gente pode pensar em ser base, mas assim, isso aqui eu não faço, até porque é dor comum, os caras são funcionário público. Então eles pontuaram, os outros não pontuaram, e aí quando você é base, tem o ônus e o bônus, né? Então, infelizmente, eles tiveram que, muitos ali não estão felizes de ter votado 2%, mas não se puseram, né? Não se puseram. Mas veio uma próxima sessão, né? Que foi hoje, nessa segunda-feira, uma nova sessão, e eles se prostraram de 4 novamente. Sim. Não mudou nada, não serviu para nada. Quer dizer, mudou, né? Teve lá uma votação que 12 já votaram contra o governo, né? Um veto. Eu não sou. Que assim, também uma coisa, de palavra, de campanha, e muda-se tão rápido, né? Durante a campanha eleitoral, o Lucas falava que ia colocar um psicólogo em cada escola, porque precisa ter acompanhamento psicológico para as crianças, tudo mais. E se tem uma coisa que não está acontecendo é apoio para as escolas, né? Porque as escolas estão abandonadas, sem uniforme, sem ovos de chocolate, sem material escolar. Nós vamos ter que entrar nessa questão do material escolar, porque metade das escolas não receberam material escolar, e ninguém está falando isso. E é uma coisa que os professores estavam na greve, estavam muito chateados, porque estão tendo que ensinar sem o básico. Sim. Fala em falta de merenda, onde está indo o dinheiro? Aí os vereadores hoje, 12 lá votaram contra, porque o que aconteceu? O Lucas vetou um projeto de lei do Seminaldo, que era exatamente isso, colocaram um psicólogo em cada escola. Aí, era a proposta de campanha do Lucas, logicamente, vai provar. Não. Aí eu vejo os discursos daqueles vereadores, não, mas o Lucas vai apresentar esse projeto de novo. Ah, gente, pelo amor de Deus. É aquele negócio, né, Zanon? É assim, tá claro que é um governo que não tem diálogo. Não tem diálogo com os vereadores, não tem diálogo com categoria, não tem diálogo com fornecedores. A ideia deles é goela abaixo, ou faz do jeito que eu quero, ou eu vou mostrar o peso da máquina para vocês. É assim, infelizmente, o pouco nesses 5 meses está mostrando que o prefeito tem esse estilo. Prefeito não, né? Quem está governando a cidade, porque o prefeito hoje ele é mais figurativo. E o restante é a internet, cara. Os caras se preocupam com o impulsionamento da internet, com como eles vão fazer os likes, as curtidas dele, as preocupações, e com o restante é sem diálogo, é assim, é desse jeito, quer, não quer, você tá contra ele. É notável esse egocentrismo que acontece ali no governo, né? Você deu o exemplo agora do projeto dos psicólogos, teve também a questão da mudança do nome da GCM, que tinha sido proposto pelo delegado Mesquita, foi rejeitado, e aí o governo mandou e tudo bem. Então é muito complicado, a gente vê que tem essa questão do ego. Diário de sexta-feira, de novo, a cidade nesse caos todo, diário de sexta-feira ele mudou de novo o logo da GCM, mas a preocupação deles é mudar logo, nunca vi. Gente do céu. Daqui a pouco daqui a pouco a cidade daqui a pouco vamos chamar Guararema aqui, né? Não, os nomes são absurdos, eles mudam os nomes, né? De um jeito, catatreco, catatralha, saúde agora para saúde toda hora. Saúde toda hora, você imagina que é saúde toda hora. Gente, não tem saúde toda hora. Aliás, que hora tem saúde nessa cidade? Né? Não tem. A coisa está perdendo a noção do que é governar, o que é fazer as coisas acontecerem, porque está perdendo. Os vereadores perderam a mão. O Seminaldo
falou assim, pô, derrubar veto é natural. No governo passado, apesar do prefeito anterior, o Guti, ter maioria, vários vetos dele foram derrubados e foi para justiça, move a DIN, ganha aqui, ganha ali. Hoje, nem veto de coisas que são propostas. Qual é o papel do vereador? É lá dizer amém pro prefeito para garantir seus carguinhos lá? E é aquele negócio, às vezes tem a bandeira, que nesse caso tá notório porque que ele derrubou. Derrubou porque foi apresentado por um parlamentar de PT? esquerda e ele quer que fique com o rótulo dele. Pô, mas eles podiam derrubar o veto, ele fazia vista grossa, ia acontecer, a população ia ser atendida do mesmo jeito. E ele ia falar, eu coloquei psicólogo nas escolas, gente. Eu trabalhei com um candidato, com o Pablo, que ele fala um negócio que é real. Ele falou muita coisa que extrapolou, Pablo Marçal, mas algumas coisas que ele falou é real. O povo não quer saber se você está dando com a mão direita ou com a mão esquerda. O povo quer saber isso aí. Então, assim, se você realmente está pensando lá na frente, pô, por que não põe? Se já é uma bandeira sua de campanha, depois você repagina. Porque é o que ele. A maioria das coisas que ele está fazendo hoje é repaginar o que o antigo prefeito fez. Exato. E para pôr a identidade dele, que ele também não está errado em fazer isso. Ele tem que fazer a identidade do governo dele. Agora, não precisa só ser isso. O governo dele só está sendo mudar a identidade do governo anterior. Só que nessa de mudar a identidade, acho que tem coisas perigosas acontecendo, né? O site Diário do Transporte, um dos sites mais respeitados, né? Adamo Bazani, que é um dos jornalistas mais respeitados no setor de transporte e logística do Brasil, é um cara super respeitado, entende tudo de transporte público, sabe? O cara é fera. E aí ele levantou uma questão importante, que teve uma portaria em março, mudando as cores dos ônibus de Guarulhos. Não levaram em consideração que vários aspectos. Nós tínhamos em Guarulhos são 3 empresas, essas 3 empresas formam um consórcio que abastecem, que servem em várias regiões. Uma é azul, uma é amarela e a outra é verde, né? Então, o passageiro, sabe, passou o ônibus verde, não é meu, o meu é amarelo, já sabe disso. Não, eles estão colocando todos os ônibus até o final do ano, até os ônibus velhos, né, vão ter que ser repintados nas cores azul e amarelo, um layout que a prefeitura determinou, que veio de fora, viu? Tenho essa informação. Esse layout veio de fora, prontinho, para todos serem pintados. Custa mais ou menos, segundo o Adamo levantou, R$ 4.000 para pintar cada ônibus. A frota é 750, mais ou menos, vão ter que pintar todos. Mais de 3 milhões só para pintar ônibus, das cores azul e amarelo. Coincidentemente, são as cores do PL, o partido do prefeito. Tá? Então, isso é justo? É honesto? Eu questiono bastante isso, porque aí se começa a parar para ver, não são só os ônibus que estão pintando de azul e amarelo. Guarulhos está virando azul e amarelo. As lixeiras laranjas lá, que eu não sei porque eles não gostam de laranja, tem alguma coisa com laranja, pintaram tudo de amarelo. Quando você pega, que foi uma situação que aconteceu ao nível nacional, que foi esse debate da questão da camisa da seleção ser vermelha. Aquilo ali para mim foi notório porque que teve essa atitude. Ano que vem, ano de eleição, todo mundo identifica a camisa da seleção brasileira como Bolsonaro, os caras da esquerda falaram, pô, a gente vamos ter camisa vermelha. Então assim, e aí quando faz um movimento desse... Não pode. Não, agora o movimento de pintar os ônibus, não, certo. Se é do outro, não pode. Se eu faço, pode. Assim, pra mim, o mesmo cara da esquerda que teve a ideia de mudar a camisa da seleção pra vermelha por causa de política, ele errou do mesmo jeito que quem fez isso aqui. Olha, o Eloy Pettá, ele colocou a estrela do PT nas marcas da prefeitura. E ele pagou caro por isso. O vereador Valdomiro Ramos entrou na justiça, isso tramitou. A estrela era um formatinho de gente, e isso tinha os próprios municipais, a coisa pegou, e eles tiveram, foi um processo grande, e eles foi quase improbidade do Eloy Pettá, foi um dos processos que o Eloy Pettá respondeu, teve também uma coisa de Natal, né, a decoração do Natal levava as cores do PT, vermelho, Natal, tudo a ver, mas levavam a estrela de uma forma que lembrava muito a estrela do PT, não podia. Agora estamos sendo pintados de azul e amarelo. Então, temos que pensar nisso aí. Sim. Gente, temos coisas mais importantes para discutir, para pensar. Essa repaginação da cidade é importante, é legal morar numa cidade bonita. Muito legal. Que se isso se traduzisse em uma zeladoria bem feita, que isso não existe. A zeladoria está sendo feita
porcamente. Me perdoem os porcos, mas está sendo feito de uma forma porca. Eles estão passando, eu já falei isso nos outros programas, eu tenho reparado muito nas praças, eles passam a máquina, nem rastelar, não tem varrição, as praças estão imundas, e isso está se perdendo, gente. Essa pasta tá realmente deixando a desejar muito, muito, muito mesmo, porque assim, é uma pasta onde os vereadores mais necessitam, porque eles são a ponta ali com o eleitorado deles, né? Mas os vereadores estão dizendo amém. Então, mas não é nem que só que estão dizendo amém, não, eles não conseguem articular, eles falar qualquer outra coisa, a não ser amém, porque eles não dão essa abertura. Hoje, eu não expliquei para vocês, eu acho que foi a última vez que a gente fez o programa, os caras colocaram faixa do Dia das Mães sem a foto do Lucas, teve que arrancar. O Gileno e a Sandra deixaram olhando para os guarulhenses que tá lá até hoje. Então, eles tiveram que arrancar. Se você for ver hoje nos tapas buracos que eles estão fazendo, os vereadores que estão divulgando, tá tendo que pôr a foto do Lucas. A vaidade é muito grande. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo. Se é primeiro divulgar a imagem do prefeito, para ele ficar realmente conhecido, porque muito lugar que você anda não conhece o prefeito. O prefeito ele ganhou porque ele era contra o Eloy. Eu vi bastante foto do prefeito nas manifestações dos servidores, né? Então, aquelas de bebê reborn. Aquelas não eram muito boas para ele. Que é o que está refletindo. Ele acha que ele está fazendo uma maquiagem que não está passando, mas o povo não tem mais essa paciência. O povo está sabendo que nem vai pintar os ônibus. Vai mudar o atendimento do ônibus? Exatamente. Não. Então, assim, é falta, de novo, de gestão. Para mim, tá notório que está sendo, falando de bastidor, tá notório que eles estão querendo fazer, estão sim colocando os vereadores numa situação ruim com o eleitorado deles, porque eles querem promover algumas pessoas que provavelmente serão os candidatos. Não se surpreenda se 2 nomes aí do governo. O chefe de gabinete? Para mim, o chefe de gabinete do Lucas tá buscando o espaço dele para ser candidato. O secretário da SAR não tem chance, hein? Porque o trabalhinho que ele tá fazendo. A gente não... Outro dia eu brinquei e falava, por que você tá puxando tanto o Bruno Gersósimo, né? Ele falou, volta Bruno, poxa vida, como era bem feito o trabalho da SAR. Hoje, eu vi lá uma reportagem do Clique Guarulhos, né? O Carleto colocou que eles estão gastando 1 tonelada por buraco de massa asfáltica. Gente do céu. Aí a justificativa da Secretaria de Comunicação, que teve hoje, a pachorra de mandar um release assim, ó, prefeitura realiza limpeza de boca de lobo na Marginal Baquirivu. Gente, isso foi um release, uma comunicação oficial da prefeitura. Essa comunicação respondeu ao Valdir Carleto que 1 tonelada de massa asfáltica por buraco se deve, sabe por quê? Porque ficou muito tempo sem tapa-buraco na cidade. Foram 4 meses que eles não fizeram nada. E a gente falou, faz o contrato emergencial que vai custar mais barato. Sim. Não. Vamos fazer tudo a licitação certinho, bonitinho, e o contrato emergencial não tem nada de errado. Se fizer direito, não tem nada de errado. Aí, os buracos cresceram e estão gastando 1 tonelada por buraco. Olha, eu não sou técnico, não sou engenheiro, temos um prefeito engenheiro que deve entender disso, né? Derrubando parede, né? De gesso. Tá derrubando Parede de gesso, né? Exatamente. Derrubando parede. E, poxa vida, tem coisas que são inacreditáveis que estão ocorrendo em Guarulhos. Mas ó, Zanon, essa resposta da prefeitura é bom a gente não reclamar, porque eles nunca respondem, né? Então, pelo menos responder, a gente tem que aproveitar de uma tá melhorando, né? Olha, gente, mas é complicado. Tá melhorando a parte. É uma coisa assim, comunicação é uma via de mão dupla. Sim. Eu fiquei 8 anos dentro da comunicação da prefeitura. E a gente procurava responder a todo mundo das formas possíveis. Não é só responder aquilo que lhe agrada, é responder como se deve. Lógico que nos respondia a bloguinhos que apareceram, que não tem jornalista, que não tem nada, não dá para responder. Sim. Mas veículos sérios, deixar de responder um Valdir Carleto, deixar de responder o G-Web. Aliás, se você segue Guarulhos aí para alguns veículos de comunicação, você nem sabe que teve greve na cidade, né? Porque ninguém publicou uma linha sobre a greve. O bebê reborn não apareceu em lugar nenhum. Sim. Sabe? E tava aí, as pessoas se passavam na rua, via aquela manifestação. O que está acontecendo na cidade? Não tem. Porque em qualquer momento que você falava com eles sobre a paralisação, eles sempre foram, pelo menos comigo, que tem um diálogo de bastidor com eles. A gente sabe quando vai começar e sabe quando vai terminar. Eles nunca mudaram esse discurso comigo. E você vê um erro grave da comunicação quando o prefeito vai para suas redes e fala da greve, valoriza a greve, sim, diz que tem margem, e
Não, isso Pede aí. a compreensão. Isso. Ou seja, a população que não sabia que segue o tal do Lucas Sanches nas redes, que é um fenômeno como ele cresceu nas redes, né? Um fenômeno financeiro, ficou sabendo. Ou Sim. seja, isso é falta de estratégia. Você tem secretário para isso. Um dos discursos que teve lá na manifestação de uma das pessoas que estava no caminhão foi assim: na próxima eleição, o que a gente está passando, a culpa é dos vereadores. Vê em quem você votou. Então, é assim, o Lucas, no seu primeiro ato teoricamente grande, ele já jogou os vereadores contra boa parte do seu eleitorado, até porque todo mundo sabe, o candidato ele já sai melhor na disputa quando ele está bem com o funcionalismo público, que é uma categoria com 23 mil pessoas aí, né? Então, mais uma vez ele mostrou que não tem diálogo, não debate antes de tomar atitude, depois que toma, não tem o que fazer, tem que ficar pagando esses carões aí, que se você pegar até agora, nesses 5 meses, não é que a gente quer ser só crítico, porque eu, Diego, não tenho a capacidade de ser prefeito de uma cidade dessa. Então, se um dia eu tiver uma condição e entender que eu consiga, talvez eu até tente, mas eu não tenho. Então, assim, se ele ele devia saber o tamanho da responsabilidade e quanto tempo a gente já está fazendo o programa e falando dos problemas que vai vir. A gente começou falando lá atrás de negócio de buraco, e aí a gente ainda fez um programa e falou, ó, logo, logo vem a questão do aumento. Vou te falar outra. Nós estamos no mês 5. Logo, logo vai vir o IPTU. E aí, mas já tá, vai ter aumento de Então. IPTU. O vereador Laércio Santos, toda vez que ele vai para a tribuna, ele fala aí da queda de arrecadação, que foi um erro congelar o IPTU. O cara, a bandeira dele é aumentar IPTU. Mas vamos. É a bandeira do Laércio Santos é aumentar IPTU. Mas do jeito que eles estão conversando, vai ser uma crise de novo entre o governo e os vereadores, porque alguém vai ter que se expor. E do jeito que é com eles, que não tem diálogo, não existe diálogo entre... Eles têm como dizer assim, de cavalheiros, porque diálogo não existe, porque eles chegam na Câmara, toque de caixa, e eles têm que fazer acontecer. Assim, quando a gente olha para Guarulhos, me parece que falta um entendimento daquilo que é a tripartição de poderes, né? Até onde eu sei, lendo Montesquieu, eu acho que o legislativo ele tem a função de fiscalizar o executivo, Sim. não de servir ao executivo, né? Que é muito diferente daquilo que a gente enxerga aqui em Guarulhos. Eu acho que uma outra questão que eu tenho percebido em relação ao governo é, antigamente, quando surgiu a internet, surgiu essa nova forma de fazer comunicação, e os políticos começaram a entrar nessa onda, a gente via a rede social atuando ali em prol do político, né? Então, eu gosto muito do exemplo do Gucci. Ele fazia os vídeos dele, publicava na internet, pô, era muito bacana. Hoje, parece que a lógica funciona ao contrário. O político, ele trabalha em função da rede social, né? Então a gente vê um tapa-buraco mal feito, obras mal feitas, mas o cara tá ali, ele faz o videozinho dele e vai embora. Fazer o conteúdo. Então, existe essa mudança, essa inversão da ordem. Então, isso é uma coisa que está acontecendo, a gente percebe essa transformação, você percebe que tem uma subsecretaria de comunicação que fica a reboque da rede social do prefeito, não existe uma comunicação propositiva, você vê textos de inteligência artificial sendo distribuídos, mal feitos, tá? Você percebe que tem profissionais jornalistas ali dentro que estão sendo consumidos, eu conheço vários profissionais que estão lá que são muito bons, mas que estão sendo desvalorizados pela essa ferramenta que é genial, que é a inteligência artificial, e que está tomando conta. E quando você fala de rede social, você percebe como é danoso algumas coisas, como são danosas algumas coisas. Houve um post irresponsável do padre Júlio Lancelotti. Que eu falar isso aqui, muita gente pode querer atacar, porque realmente ele é um cara que faz um trabalho social, pelo menos tem essa imagem de fazer um trabalho social fantástico em São Paulo, né? Há questionamento sobre isso. Ele postou porque ele ouviu dizer que estavam descarregando o pessoal da Cracolândia aqui em Guarulhos. Não tem uma imagem. Gente, hoje, com câmeras de segurança, todo mundo tem uma câmera, não tem uma imagem disso, e ele ouviu alguém dizer, postou. Gente, alguns repórteres, alguns produtores de TV de São Paulo me procuraram, né? Eu conheço muita gente de São Paulo e eu sou uma referência do jornalismo aqui de Guarulhos, dizendo, não, o que está acontecendo? Nós recebemos informação, o pessoal está descarregando o pessoal da Cracolândia em Guarulhos. Eu falei, olha, isso se fala há muito tempo, mas não tem imagem. Até o Lucas fez um vídeo lá no início do ano da Kombi branca, da van branca que está descarregando, caiu na pilha, e não é verdade. Não é verdade. Isso gerou
toda a mídia nacional deu a questão de que Guarulhos estaria recebendo o vice-governador, foi lá falar, o Ricardo Nunes foi lá falar, não, Sim. gente, não é verdade isso. Sim, Quer dizer, sim. foi não sei se foi o próprio Padre Júlio que fez o post ou a equipe dele, foi muito infeliz, porque não checou a informação, soltou, como muita gente aqui em Guarulhos Sim. faz, como muita gente faz em todo lugar, e se vende. Aí foi pauta. Guarulhos apareceu um noticiário nacional Sim, dizendo que estava, falando assim, aí oportunamente a prefeitura, não, estamos investigando. Gente, investigando o quê? Então, mas o prefeito, no começo do mandato dele, ele fez um vídeo que ele foi nos Sim. moradores de rua e ainda ele entrevista o morador, fala pro morador, você vai pro abrigo, aí o morador não quer ir, ele fala, não, mas então você não vai ficar aqui, porque aqui não vai ter mais. Então, assim, Ele tá expulsando? então, pelo menos eu ando em alguns lugares aqui no centro, você passa ali no centro de Guarulhos, na Quarta Centenário, os caras têm até fogão ali já. Não. Então, tipo, Então ele não tem palavra, não deu certo, porque tá. Todo lugar tem. E já tinha. Sabe que tem, sabe da dificuldade que Não. de tirar. Muitas vezes eles não querem ir para abrigo. Vamos ser honestos, eles não querem ir para abrigo porque no abrigo não pode beber, não pode usar drogas, tem regras. sim, Tanto é que o ex-prefeito Guti criou até o espaço para pets dentro dos abrigos para que eles levassem seus animais, sim. para atrair essas pessoas. Só que Guarulhos não é que veio da Cracolândia para cá, é um processo, gente, que tem lá na Vila Galvão, lá na antiga Parmalat, tem lá de São Paulo, se eu não me engano, em Cumbica, tá espalhado. Sim. Não é uma coisa, é uma questão social muito grave, e não é porque a Cracolândia foi dissolvida, está em processo de ser dissolvido, que jogaram para Guarulhos, né? Sim. É que é fácil jogar a história, falar e todo mundo acredita. E eu falei, tem uma imagem? Cheguei para apresentadora de TV de São Paulo, tem imagem disso? É lenda urbana, se virou uma lenda urbana, isso as pessoas embarcaram nisso. Sim. E tem essa imagem, gente? Se tiver essa imagem, traz, vamos fazer reportagem Mandem disso. pra gente. Tá, mas não tem. Eu também nunca vi. A não gente, posso... olha, eu sou responsável também pelas redes sociais ali do GeoWeb, e o que eu recebo de denúncia sobre isso é absurdo, cara. E eu sempre falo a mesma coisa. Me manda uma foto, me manda um vídeo. Sim. Isso mostra o poder da narrativa. Exato. Porque pode ser verdade, mas que se comprove de alguma forma. Sim. Ninguém nunca viu, cara. E isso eu tô falando, e me desculpem as pessoas que gostam do Padre Júlio Lancelotti, eu também acho o trabalho que ele faz muito interessante, mas qualquer pessoa que trabalha com comunicação, que você vai para uma rede social, você tem que ter responsabilidade. Responsabilidade ao informar, responsabilidade em divulgar as coisas, porque você gera o caos, porque aí as pessoas começam a ter medo. Né? É uma questão, a gripe aviária. Cara, de repente eu não vou mais comer ovo, não vou comer frango. Gente, vamos ver o que é verdade sobre isso. Né? Porque você propaga informação, né? E agora assim, voltando assim, a gente já está chegando no final do programa, né? Voltando ao início, né? O que esses servidores que foram para as ruas, o que esses professores vão fazer amanhã na sala de aula? Como que vão voltar? Com que cara que vão voltar para o trabalho? Assim, o que você ganhou? Nada. E o sindicato? O que o sindicato ganhou? Não sei, mas que eles orientaram. Todos os discursos que eu ouvi foi tipo, não tem jeito, mas nós saímos vitoriosos porque o Lucas viu o nosso peso. Que peso? Porque para mim, Diego, eu já sabia que ia começar em um dia e ia terminar naquele... Mas a gente errou, eu errei. Eu falei que sexta-feira terminaria. O divulgado por pessoas da... Sim, eu tô brincando, porque... Era sexta-feira mesmo. Que eles não tiveram como terminar na sexta-feira. É isso aí. Porque o Lucas teve um momento de fraqueza ali, que ele ameaçou dar um pouco mais, e os vereadores não deixaram, diga-se bem isso, porque ia aparecer o Lucas como bonzinho, que aumentou, e os vereadores que deram 2%, entendeu a lógica? Aí houve uma pressão, então ficou por isso mesmo. E eles sabiam que desse 3%, 5%, ou ficasse 2%, o sindicato ia dar um jeito de acabar com a greve. Isso eles já tinham na cabeça que o sindicato ia conseguir costurar. O que pegou mal foi a maneira que foi conduzido pela falta de experiência do governo, que expôs todo mundo e dava para ter discutido com a categoria, ter fingido que estava ouvindo, né? Vou ouvir vocês, vamos tentar. Pelo menos, não, mas já foi goela abaixo, vai para a Câmara, vota, aí depois quando o prefeito sentiu a pressão, os vereadores falou, vai sobrar no nosso, então segurou, aí o prefeito teve que recuar, porque
pelo prefeito ele ia voltar atrás, fato. E ele mesmo falou que tinha margem. Se tinha margem é porque ele pediu para alguém levantar. Tá certo. Diego, considerações finais. Obrigado mais uma vez aí ao Zanon, ao Vinícius, estou à disposição. Quando precisar, estarei sempre aqui com vocês. Vinícius, a gente até tinha colocado na pauta outros assuntos, aí falar um pouco do EAD aí, que foi proibido para alguns cursos que estão formando mal as pessoas, né? Mas é um tema legal para a gente abordar. Se você quiser falar uma palavrinha rápida sobre esse assunto. Cara, é realmente um tema muito importante. Eu acho que em outra oportunidade a gente pode conversar mais, mas realmente, né? Como a educação é mal gerida, como ela é mal direcionada, né? Hoje teve a proibição do EAD para diversos cursos, a proibição do EAD 100%, né? Então agora ou você vai precisar ser semipresencial, vai precisar ter alguma interação ali, porque a gente percebe, até trazendo esse gancho que a gente está fazendo aqui, pô, cada vez jornalistas piores, com menos informação, com menos profissionalismo, e o EAD é uma ferramenta maravilhosa, a gente não pode negar, traz acesso, facilita as coisas, mas até que ponto a gente pode, né, até que ponto não prejudica o mercado brasileiro? Então, acho que é um tema que a gente pode desenvolver mais a fundo depois. Falando ainda sobre a greve, cara, é muito triste. Os 2% é realmente muito triste. Eu conversei com uma auxiliar em saúde que me falou o seguinte: Vinícius, eu vou ter R$ 50 de aumento. No mesmo dia que eu tive essa informação, a proprietária do meu imóvel falou que ia aumentar em R$ 82. Então, a gente vê que é muito triste o jeito que o servidor está sendo tratado. Verdade. E assim, não tem ganho em nada, né? A gente falou que ganham menos que o salário mínimo, que é a diferença ali, vão chegar no salário mínimo que tal, mas eles já ganhavam lá de VR, VA, VR, R$ 1.160, mais o cesta básica, tinha um abono de mais de R$ 1.600 em cima do salário, quer dizer, havia um ganho, né? E eles continuam com isso, quer dizer, mas o salário estava achatado e eles vão conseguir. Então, esses 1.500 que estavam abaixo vão chegar nisso. Isso não é ganho, né? Isso não é ganho nenhum. Então, se não dá, usa o que foi feito no governo passado, aumenta mais os benefícios, porque beneficia quem ganha a base da pirâmide ali. Quem ganha menos sai recompensado, porque se tem um VAVR 1.160, fosse R$ 1.500, todos recebem. Para aquele cara que ganha 8 ou 10 mil reais, é pouquinho a diferença, mas para aquele cara que ganha na base, é muito, é representativo. É a diferença, às vezes, de comer e não comer, né? E aí nós temos crianças sem uniforme, nós temos crianças sem materiais, que ficaram sem seus ovos de chocolate, a educação sendo sucateada com professores que voltam para a sala de aula insatisfeitos e derrotados, né? E festa na Casa Branca. Né? Gente, vamos chegando aqui ao final de mais um Zum Zum Zum. Lembro todos que às quartas-feiras minha coluna Conectado no Guarulhos Web, toda quarta-feira tem lá algumas novidades desses bastidores que ninguém está contando, tá? Salvo alguns poucos veículos de comunicação. Talvez amanhã saia aí na manchete dos jornais que acabou a greve que a gente nunca falou que teve, né? Alguns podem ser que falem isso. Lucas Sanches saiu vitorioso, parabéns, prefeito, porque você conseguiu impor os 2% para a categoria. Até mais, gente. Semana que vem estamos de volta.